Afinal de contas, o que é essa técnica do cone? Chinês, indiano ou hindu? É isso, Fabiana? Seja bem-vinda. Obrigada, Fabiana, gente. que mais uma vez veio direto de Pirapó para participar com a gente. Vamos mostrar o que é o cone. É uma técnica diferente, viu, gente? É uma técnica, na verdade, antiga, mas que as pessoas não falam muito, não é muito divulgado, muito, exatamente. Né? Este é o cone. Este é o cone chinês ou hindu, como a gente diz. Tá certo a maneira que dizer. Ele é feito do que, Fabiana? Ele é um tecido crepom envolvido com a cera de abelha, cera virgem de abelha, própolis e óleos medicamentosos. Então, ele é todo envolvido nisso aqui, se torna o cone. E quais são os benefícios dessa técnica e pouco divulgada? Gi, são vários benefícios. Esse cone aqui é o nosso coringa, principalmente para esse tempo nosso de seca. Isso aqui para tratamento de sinusite crônica, dores de cabeça, dores de ouvido, quem tem zumbido no ouvido, problemas de garganta, ele trabalha tudo isso. Toda essa parte respiratória, ele trabalha. Vamos começar a mostrar a técnica, Vamos então? começar. A gente vai colocar fogo, tá? Literalmente aqui no nosso cone. O interessante é que você não faça a aplicação, tá? Que tenha um profissional que faça para você. E a gente trouxe o Lucas para mostrar que é possível, sim, ser feito em criança. Ele também, Gi, pode ser usado nessa parte física, como eu te disse, mas também em criança, sabe aquela criança que tem medo de escuro, que tem medo de não quer ir para a escola. Então, a gente pode estar trabalhando o cone em cima do rim da criança. Antes do programa começar, a gente fez o teste aqui e eu fiz a seguinte pergunta para o Lucas. Qual é a sensação que você tem, né, de receber essa técnica? E de imediato, me dá sono. Então, para quem tem insônia, fantástico. Insônia, ele é fantástico. Você termina de aplicar e é incrível. Você olha, a fisionomia da pessoa é outra. Ela já está relaxada, ela já está com sono. Então, ele é muito tranquilizante. Para insônia, ele é perfeito. E não somente nos ouvidos, não né? somente nos ouvidos. Aonde mais eu posso aplicar o cone? A gente pode estar aplicando para dores de cabeça. Olha, gente, interessante, tá vendo? A fumacinha. Na verdade, ele começa a agir quando sai essa fumaça. Quando sai essa fumaça. Dores de cabeça. A gente aplica aqui. Na parte central. Na parte central. Da testa. Certo? Para sinusite, nós vamos aplicar no ouvido e também aqui. Nesse ponto aqui do nariz. E eu consigo ver os resultados a partir de quando, Fabi? Gi, relaxamento. E se você estiver com um problema, por exemplo, respiratório, imediato. Imediato. Porque outro local também, garganta, Gi, a gente trabalha este ponto e este ponto também nós trabalhamos garganta. Tá? Uma coisa muito bacana também, se a pessoa tem artrite, né? Vou pegar aqui a mão. Nós trabalhamos no ponto também. O ponto específico? O ponto específico, né? Problema eu peguei aqui o exemplo da mão, mas pode ser no pé, na perna, na coluna. Também a gente consegue trabalhar. E dependendo do problema da pessoa, de imediato, como você disse, ela já começa a sentir os resultados. Mas eu posso fazer quantas sessões por semana, por exemplo? Por semana, vou voltar aqui, tá, Gi? Pra ver se a gente consegue mostrar o rosto dele ao final da sessão. Por semana, a gente pode aplicar 2 vezes por semana, é o indicado. O mínimo dele são 3 sessões, por quê? Ele precisa fazer um equilíbrio. Porque dentro do ouvido, nós temos meridianos, né? Então, essa fumaça, ele vai aquecer esses meridianos. Uma coisa muito importante de se dizer, ele não tira cera do ouvido, tá? E também não pinga nada dentro do ouvido. Isso é importante, que a pessoa em casa deve estar, meu Deus, né? Exatamente. O que ele está sentindo, esse fogo, este cone. Então não acontece... Não acontece nada. Nada disso que você colocou, não pinga. Não pinga nada. E o que ele vai fazer? Se a pessoa tem o zumbido e for por conta de cera no ouvido, o que ele vai fazer? Quando ele aquece esse meridiano,
o organismo, ele ajuda o organismo a mover esse muco, essa cera. Então, o próprio organismo vai expelir, tá? Não é que nós vamos aplicar e ele vai retirar a cera do ouvido. Ele não faz isso, tá? Porque já foi muito falado que o cone foi feito para retirar a cera de ouvido. Não faz isso. É mito. Mentira, isso é mito. Ele não faz. Também não pinga nada. Você tá vendo, Gi, como que ele tá totalmente em pé, tá? Ele não pode ficar deitado. Tem que ser em pezinho porque aí ele mesmo. vai escorrer. Então, não é indicado, como você já disse, a auto-aplicação. Isso não pode. Acho importante te dizer, sinusite. A pessoa que está com crise de sinusite, ela, né, sente os seios nasais doendo muito. Na própria aplicação, Gi, ela já consegue sentir escorrer, tá? Ela já imediato. É imediato. Mesmo. Alguma preparação, Fabiana, algum cuidado antes ou depois da aplicação do cone? Gi, ele não é quente. Apesar de ser fogo, ele não é quente. A pessoa pode fazer, não tem nenhum problema, então nenhum não preciso risco. ter nenhum tipo de preparação antes nem depois. Não. Posso sair, o Lucas pode sair daqui depois da técnica e ir pro sol, E ter pro uma vida sol, normal. se tivesse chovendo, sem problema. Tranquilo. Não tem problema nenhum. O ambiente tem que ser propício. Exatamente. Tranquilo, de preferência com música baixinho ou sem música? Sem música. Sem nada, o sem silêncio nada. absoluto. Silêncio absoluto, sem conversa e de preferência uma luz apropriada. Nós usamos para o cone a luz verde, de preferência. Mas é ambiente. É muito importante a aplicação no ambiente. O Lucas tem quantos anos? O Lucas tem 10. 10 anos. A partir de que idade? A partir dos 10 ou posso fazer com menos idade? Pode fazer com menos. A criança, a gente pode começar a trabalhar. A dificuldade vai ser se ela ficar quieta. Mas eu tenho crianças com 2 anos que fazem. Olha, em bebês. Sim, bebês. Bebês a gente consegue fazer também. Isso aqui ele surgiu em criança, muito interessante, aquela criança muito agitada. Porque eu vou puxar aqui na aurícula, a gente consegue trabalhar. Só que a criança não consegue ficar com as bolinhas, né? Então ela tira. E o cone veio para fazer isso. Então ele acalma aquela criança hiperativa. E alguma contraindicação? Alguém que acabou de fazer, por exemplo, uma cirurgia, ela pode se submeter? Não. É a única contraindicação. Fez cirurgia, não pode. A única? A única. Única contraindicação. Então, as pessoas que estão fazendo já um tratamento, né, com o seu médico, pode estar fazendo o cone para ajudar. E você vai utilizar ele até que ponto aqui? Até onde o meu fogo descer? Isso. Na verdade, eu vou ficar aqui até onde, na verdade, o meu dedo conseguir. Mas, geralmente, nós usamos até aqui. Porque ele vai chegar mais perto, ele vai começar a aquecer. Isso aqui, eu trouxe até, mas eu não coloquei de propósito uma toalhinha. Porque isso aqui ele vai cair, Gi. Mas ele não faz nada, ele não queima. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode ficar alguma coisa branquinho ali dentro no ouvido, também não tem problema nenhum. Não prejudica, não faz mal, não é resíduo. Nada que vá prejudicar. Nossos telespectadores estão ligando aí, querendo saber se gestantes elas podem fazer. Gestante, aquela gestante que está ansiosa, pode fazer, não tem problema nenhum. É muito recomendado para gestante. Não é por um acaso, Fabiana tem um cliente famoso, né? O Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias, faz essa técnica. Ele faz. E tem adorado. Adorado. Ele faz, e salvo dizer que ele faz. E aí tem que ter, entre ele e um outro cliente, um espaço, porque ele dorme. É o efeito, né? É o efeito. Que o Lucas me disse que dá, né? De imediato, dá um soninho, dá uma leveza. E uma Exatamente. A mesma coisa. Como eu te disse a respeito do sono, eu tenho uma cliente que os remédios já não estavam mais surtindo efeito. Ela foi fazer e ela até me disse isso ontem. Fabiana, perdi a hora. Tá aí a técnica, então ela pode ser chamada de cone chinês, indiano ou hindu. Quem trouxe pra gente foi a Fabiana Monteiro, que é massoterapeuta em Pirapozinho. Fabi, adorei. Obrigada, Gi. Importante nós dizermos, tem que ser feito nos 2 ouvidos. Sim, no nariz também, quando for fazer, né? Sempre dos 2 lados. E um cone para cada ouvido. Tá. Terminei aqui, viro. Acendo outro cone e faço a técnica do outro lado. Beleza. Lucas, tá dormindo?
Tá não? Tá acordado? Quase. A gente vai pro intervalo então, para aí sim o Lucas poder descansar e dormir um pouquinho, né? Eu vou e já volto.